Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta manhã de domingo de Ramos, dia 5 de abril de 2020. Nessa manhã vamos partilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesse domingo que inicia as atividades da Semana Santa. Para isso, eu quero convidar você a orar nesse instante, pedindo ao Senhor sabedoria e compreensão de sua palavra, bem como agradecer pela noite que tivemos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela noite que passamos. Obrigado, Senhor, pela semana que passamos. Foi difícil, uma semana dura para nós, por uma série de dificuldades, de perdas, mas também uma semana de aprendizado, de aprendermos mais de Ti, aprendermos mais, ó Deus, de nós mesmos, nesses momentos de confinamento social. Obrigado pela Tua proteção, pela Tua paz, pela segurança que nós temos em Ti. Que nessa manhã possamos aprender mais do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Vamos então, nesse primeiro momento do nosso estudo dessa manhã, ouvir um louvor que o irmão Moisés preparou para nós. Ouçamos o louvor. Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Amém. Que Deus possa continuar abençoando o irmão Moisés, nos trazendo sempre louvores para nos inspirar. Eu quero então ler o Evangelho com vocês. Hoje o Evangelho, o livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O mesmo texto nós encontramos nos Evangelhos sinópticos, tanto Marcos quanto Lucas e João, tanto Mateus quanto Lucas quanto João trazem o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, quanto os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Palavra do Senhor. Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo essa manhã possa falar aos nossos corações. Eu fico pensando na chegada do rei em Jerusalém. Fico pensando nesta entrada triunfal de Jesus. Como seria uma cidade com tanta gente, a entrada, a chegada, como isso acontecia? Jesus havia vindo de Betânia
Possivelmente, alguns comentadores apontam que ele vinha da ressurreição de Lázaro, então havia um certo burburinho, Betânia ali perto de Jerusalém, ele ressuscitou Lázaro, ele fez milagres, a multidão que acompanhava Jesus Cristo já sabia que ele era o Senhor Todo-Poderoso, o seu ministério já estava consolidado, já havia uma fama rodeando Jesus Cristo de alguma forma, os fariseus já tramavam a morte de Jesus, havia todo um contexto para essa chegada de Jesus em Jerusalém. Os nobres de Israel, aliados a Roma, juntamente com a religião oficial de Israel, estavam muito satisfeitos com uma coisa que acontecia. Roma trazia uma paz imposta, violenta, chamada Pax Romana, mantinha uma nobreza, uma elite no poder, com apoio de um clero, com apoio de uma religiosidade que seria o templo em Jerusalém. E assim o povo vivia sob uma opressão, com uma pseudo-paz e uma pseudo-religião. Então, essa era a condição em que vivia o povo de Israel naquele momento. Opresso pelas forças romanas, explorada pela nobreza e enganada pela religião. Essa era a condição do povo de Israel. Isso gerava neles uma necessidade tremenda. Eles tinham necessidades em todos os sentidos. Necessidades de uma palavra, do ponto de vista de espiritualidade, de uma palavra profética, necessidade de condições, melhores condições de vida. O povo passava fome, o povo era explorado por impostos, pelos cobradores de impostos. Havia uma dificuldade daquele povo. Eles encontravam, então, em profetas, em vozes que vinham dos mais variados lugares, um alento, uma esperança, e seguiam esses profetas que surgiam no meio do povo. Com Jesus, no primeiro momento, não foi diferente. Passam a segui-lo, mas percebem que em Jesus há algo diferente. Ele fala de um reino que está por vir, ele fala de uma lógica diferente da lógica que os outros profetas ou os líderes de movimentos sociais da época traziam. Ele fala de amor, ele fala de respeito ao outro, ele fala de cuidado para com as pessoas, ele alimenta as multidões através de milagres, ele expulsa demônios, ele traz palavra de conforto, de consolo, de conciliação para a vida das pessoas. Então Jesus aparece em um cenário comum a muitos messianismos, porém com a palavra diferenciada. Aqueles 12, os discípulos, os 12 que o seguiam, mais um grupo maior de 70 e algumas mulheres, esses começaram a identificar em Jesus que ele era o Messias prometido por Deus, o Messias anunciado por Isaías, o Messias anunciado por Miqueias, o Messias que os profetas falavam que viriam restaurar Israel, que veio trazer de volta a paz a Israel. Houve então essa identificação. Jesus anunciou que era o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Jesus mostrou isso à samaritana, Jesus mostrou isso aos seus discípulos. Ele vem anunciando, no decorrer dos seus 3 anos e meio de ministério, quem ele é. E agora ele chega em Jerusalém para a última semana do seu ministério aqui na terra. Esse é o contexto em que Jesus Cristo entra em Jerusalém. Ele passa a ser um agente de esperança e de justiça para um povo sem esperança, para um povo sem justiça. Jesus vem anunciar um reino de esperança e justiça para uma sociedade onde não há nem justiça e onde não há esperança. Então, eu quero olhar para o texto com vocês, o texto que nós lemos aqui de Marcos capítulo 11, eu quero olhar com vocês para entender como é que nós, igreja, hoje, podemos ser esse agente de esperança em uma sociedade que não tem esperança. O contexto em que vivemos hoje não está muito diferente do de Jesus Cristo. Nós temos uma elite que nos oprime, nós temos
muitas vezes, ações políticas que não geram liberdade aos indivíduos. Nós temos grupos religiosos que exploram a boa-fé, exploram as pessoas. Nós temos muitos profetas, muitos anunciadores que não trazem paz ao coração do povo. E a Igreja de Jesus Cristo, nesse contexto de mundo sem esperança, sem uma justiça real, é chamada a ser proclamadora, anunciadora da justiça e da esperança do Senhor Todo-Poderoso. Olhando para Jesus Cristo, como podemos ser agentes de esperança e justiça nessa sociedade? A primeira coisa que vamos encontrar é que preciso nós termos consciência de que nós somos chamados para isso. Consciência de missão. Jesus, ao entrar em Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, ele manda os 2 dos seus discípulos irem atrás de um jumentinho. Vá na aldeia, você vai encontrar um jumentinho assim, dessa forma, pegue e traga. E se perguntarem por que foi, diga porque o mestre está pedindo. Os discípulos vão, encontram o jumentinho e tudo que Jesus falou aconteceu. Ou melhor, aqueles discípulos tinham consciência de que eles foram chamados para aquela missão e foram cumprir aquela missão. E as pessoas, as quais eram as donas do jumentinho, ouviram o jumentinho ali, também tiveram consciência de que aquela ação era uma ação para o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente fala em consciência da missão, está falando dessa consciência de que nós somos chamados para realizar coisas. Nós não fomos chamados como igreja para sermos passivos diante de uma sociedade que não tem esperança, nem tem justiça, nem age com justiça. Somos chamados para realizar. Por isso, consciência. Não só conhecer, não só saber, não só celebrar, não só deleitar-se, não só subir ao monte, mas também descer do monte. Não só orar, mas também agir. A consciência, a missão, é a consciência que nós somos chamados para ir e realizar. Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos que foram até a aldeia, buscaram o jumentinho, obedecendo à voz do Senhor. Se colocar à disposição não é só dizer, eis-me aqui. É dizer, onde e como, Senhor, eu preciso fazer, eu vou fazer esta missão. De que forma? Não é só levantar a mão, eu estou aqui. Eu estou para realizar. Aqueles discípulos foram e buscaram o jumentinho. Dentro do contexto da história, aquele jumentinho era fundamental. O profeta havia dito isso. Era fundamental que Jesus entrasse sentado em um jumento. Era necessário que alguém fosse buscar. Então, vamos nos colocar dentro dessa missão. Vamos tomar consciência da missão que o Senhor tem para cada um de nós. Mas o texto segue. Trazem o jumentinho, forram o jumentinho com mantos, para que o Senhor sente no jumentinho e adentre as portas de Jerusalém. E aí começa, então, um reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Primeiramente dos seus discípulos. Primeiramente daqueles que o seguiam, já sabiam que ele era o Senhor, já tinham consciência de que ele era o Senhor. Agora eles reconhecem e dizem, olha, esse é o nosso rei, esse é o rei de Israel, é o que veio redimir a Israel, é o leão da tribo de Judá, é o filho de Davi, este é o Messias prometido que veio resgatar e implantar o seu reino aqui em Jerusalém. Um reino que não é para um nem para 2, é o reino para toda a humanidade. E começam então a dizer, Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, esse é o nosso rei. E essa palavra, esse grito, esse clamor, esse reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo começa a pulverizar. E as pessoas começam a colocar mantos para que ele passe sobre os mantos, começam a pegar ramos e começa então a celebrar e a cantar e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, esse é o Messias que nós queremos, esse é o Messias que é prometido, esse é o Senhor que veio resgatar Israel. E aí começa uma onda que chega a provocar os fariseus e ficarem, que estamos chamando você de rei. E começam a questionar, o texto de Lucas diz, né, que os fariseus começam a questionar, por que estão chamando você de rei? Que é isso? Você é rei mesmo? Você está gerando um tumulto aqui no meio do povo? O reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo é fundamental
para que possamos ser agentes de justiça e de esperança. Nesse cenário, nós temos dois tipos de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Os discípulos, que sabiam que Jesus Cristo era o rei, era aquele que veio para ser o Messias, Jesus já havia anunciado a eles isso, ele era o Salvador, todos os discípulos sabiam disso, a esta consciência deles, eles colocam como seguidores de Jesus Cristo, que criam que de fato era o Messias. Esse é um público que ali está, eram poucos, mas a grande multidão clamava por um rei. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles acompanhavam o ministério de Jesus Cristo, sabiam que Jesus Cristo fazia milagres, estavam cansados da opressão de Roma, cansados da exploração de Herodes, da casa de Herodes, cansados da exploração da religião, que estavam no templo vendendo produtos no templo, né? Na sequência do texto, Jesus vai ao templo, expulsa os ladrões do templo, expulsa as pessoas que estavam ali no templo. O povo estava cansado dessa exploração. E aí, quando encontra a possibilidade de um resgate, quando encontra uma esperança, o povo começa a gritar. O povo está tão desesperado que, diante de qualquer corda que sai, que surge para segurar no meio do afogamento, as pessoas vão e seguram. Há um desespero por parte das pessoas. Há um desespero por parte da multidão. Existe desesperança. E qualquer possibilidade de algo, as pessoas estão necessitadas. Era esse o cenário de Israel, naquele contexto. É este o cenário de hoje. As pessoas estão cansadas, tristes, abatidas, precisando de esperança, de uma justiça real, concreta. Por isso, se apegam a qualquer discurso, a qualquer chamado, a qualquer aglomeração que possa trazer um pouco de alento. Esta é a situação do povo. Então nós temos dois gritos de rei. Os gritos dos discípulos que sabiam que ele era rei e os gritos do povo que esperavam um rei para tirá-los daquela situação em que eles estavam. Só que eles não compreenderam que o reino de Jesus Cristo era um reino de paz, de justiça, um reino de solidariedade, um reino que não era desse mundo, um reino que era de uma outra perspectiva. Esse mesmo povo que clama pelo Jesus Rei é o mesmo povo que logo em seguida, dias depois, vão clamar por Barrabás e vão condenar Jesus, vão dar as ferramentas para que condenem Jesus, ele venha a ser preso, crucificado e morto. Esse mesmo povo que clama por Jesus no domingo, dias depois, vai pedir a morte de Jesus. Porque esse povo, ele é facilmente ludibriado por aqueles enganadores do povo. Eles não conseguem compreender a mensagem de justiça e de esperança de Jesus. Então fica uma pergunta. Em que grupo nós estamos quando gritamos Jesus é o nosso rei? Hosana ao rei. Que grupo estamos? Da multidão que logo depois abandona Jesus? Ou dos discípulos que compreenderam o ministério de Jesus, sua morte e a sua ressurreição? Quem nós somos nessa entrada de Jesus em Jerusalém? Mas que justiça é essa? Que esperança é essa que Jesus Cristo veio trazer e que nós, igreja, somos agentes? Agentes de que justiça? Agentes de que esperança? Aí é que está a diferença entre Jesus e o rei que a multidão queria. Justiça, irmãos e irmãs, é efetivação de direitos. Justiça é a garantia de que o que foi conquistado não vai ser tirado. Justiça é a certeza que o ser humano vai viver com dignidade, com respeito. Que o ser humano vai ser humano. Justiça é saber que Deus em Cristo nos declara justo, dizendo que nós não temos mais pecado, porque Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus.
Deus nos declara justos. Isso nos dá a salvação, e a salvação não nos é tirada. É o não perder direitos. Direitos que aquela multidão havia perdido com a exploração de Roma, com a opressão da comunidade religiosa, com a elite judaica explorando e vivendo às custas daquele povo. Esses direitos o povo havia perdido. O povo havia perdido o direito à sua terra, o direito ao respeito à sua dignidade. Mas o que nos é dado não nos é tirado. A salvação em Jesus Cristo, ela é eterna. Deus nos declara justos. Justiça é efetivação de direitos. Justiça é a certeza de que nós vamos viver com a dignidade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Justiça é o resgate dessa dignidade como ser humano, que nos coloca de novo no centro do projeto de Deus. Porque nós saímos do centro do projeto de Deus, não porque Deus nos tirou, porque nós saímos. O nosso pecado, a miséria humana, a condição do homem explorar o ser humano, ou como diria Thomas Hobbes, né? Do homem como lobo do próprio homem, a condição de o homem só pensar em si mesmo, como diria um outro pensador inglês, Locke, a ideia da individualidade, da propriedade privada, pensar, ser juiz de sua própria causa. Essas condições são injustas. São condições de pecado. É sair do projeto de Deus, sair do centro do projeto de Deus. Mas a justiça de Deus nos traz de volta ao centro do projeto de Deus. E esta é a ideia da dignidade humana. Em Cristo somos chamados a cuidar do outro e da terra. Somos chamados a sermos mordomos da terra. Deus nos coloca de novo no seu projeto, no centro do seu projeto em Cristo. Estar em Cristo, ser agente de justiça, é cuidar do outro, cuidar da terra, é amar, é dar a vida pelo outro, como Cristo fez quando Ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por todo aquele que nele crê. Eu fico pensando nesse dar a vida. Dar a vida por todos. Deus ama um mundo que entrega seu Filho por toda a humanidade. Deus ama um mundo que faz com que o homem e a mulher volte ao centro da sua vontade. Porque nós saímos. Deus nos resgata. A justiça é Deus quebrar com as diferenças. Deus quebrar com as diferenças que nós nos impomos. Imagine o contexto que há pouco eu citei. A Roma, a elite judaica, os sacerdotes e o povo opresso. Desigualdade. Opressão. Desigualdade gera desigualdade. Justiça é resgatar a dignidade humana, colocando o homem na condição de homem novamente, colocando a mulher na condição de mulher, colocando o homem e a mulher na condição de seres humanos iguais, sem diferença, simplesmente humanos. Isso é justiça. É entender que o outro é igual e que eu sou chamado a cuidar do outro, independente da fé que ele professe, independente da condição social que ele esteja, independente da condição de enfermidade ou não que ele esteja, independente da orientação sexual, sou chamado a cuidar do outro. Em Cristo, a justiça se restabelece. Agora imagine um povo esperando um rei de Israel, e a justiça que Jesus traz é a justiça que ultrapassa reinos. É a justiça que se implanta em corações humanos. Justiça é aquilo da qual nós, igrejas, somos agentes de justiça. E essa justiça gera esperança. Por isso somos agentes de justiça e de esperança. E a esperança não se limita a essa vida. A justiça real é a justiça que alimenta
uma esperança, que alimenta uma perspectiva de vida para amanhã. Mas amanhã começa hoje. Esperança onde o reino, onde as pessoas são iguais. Esperança onde o reino, onde não há desigualdade, onde há respeito, onde há vida, onde as pessoas não perdem o direito de salvação, porque é reino de Deus. Esperança é saber que o reino não se limita à ação humana. Esperança de saber que os direitos que vêm dessa justiça de Deus são para todos, para todas, em todos os lugares. A esperança de que a nossa vida não se limita a esse instante. A esperança de que em Cristo somos mais que vencedores. A igreja é chamada a ser agente de esperança. Nesse domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa, que pré-anuncia a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Deus nos coloca em Cristo a responsabilidade de anunciarmos o Rei, de sermos conscientes, somos chamados como igreja a anunciar o Rei. Deus nos chama a termos a dimensão desse senhorio. Ele é Senhor, mas não um Senhor passageiro, não um Senhor temporal. Ele é Senhor eterno. E a consciência de que Ele é Rei, que é Senhor eterno, nos leva, como agentes desse reino, a propagarmos justiça e esperança às pessoas. Mas muita gente vai preferir imediatismo, muita gente vai preferir mudar de opinião e, quem sabe, amanhã pedir que prendam Jesus e solte Barrabás. Que tipo de pessoas na entrada de Jesus em Jerusalém nós somos? É motivo, mesmo com a desistência das pessoas, mesmo com o imediatismo das pessoas, que nos motiva é Cristo Jesus. Sejamos, pois, agentes de justiça e agentes de esperança. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que Deus possa abençoar você e sua família e possamos juntos sermos agentes de justiça, agentes de esperança. Vamos ouvir mais um louvor com nosso irmão Moisés para deleitar o nosso coração. Ouçamos. Vejam quem está entrando em Jerusalém. É o meu Jesus que todos chamam de rei. Um animalzinho é o seu transporte, mas na verdade ele é rei. Vejam onde ele está pisando agora. Não é nenhum tapete de muito grande valor. Os seus pés cansados, não havia nenhum conforto, mas na verdade ele é rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei. Multidões, não há outro rei. Multidões, só Jesus é rei. Mas outros muitos querem outros tipos de rei, de pedras preciosas e coroa de rei. Porém suas mensagens são todas vazias, e por isso não é meu rei.
pensar em Jesus, no dia tão cruento do seu corpo na cruz. Não havia nenhum ouro em sua coroa, de cravos e espinhos mataram meu Jesus, mas continua sendo o meu rei. Multidões, não há outro rei, multidões, só Jesus é rei. Multidões, não há outro rei, multidões, só Jesus é rei. Belo louvor, bela mensagem cantada do nosso irmão Moisés. Pois bem, encerramos mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós não seguimos a lição, mas continuamos pensando e refletindo na palavra do Senhor. Essa semana, que é a Semana Santa, vamos ter vídeos dentro do nosso calendário litúrgico, os vídeos normais, para pensarmos a nossa condição enquanto igreja nesses tempos tão difíceis. Tá certo? Continue acompanhando os vídeos e aí podem divulgar, né, para outras pessoas, falando, divulgando, anunciando. Há irmãos da nossa igreja que não estão no grupo do WhatsApp, mas que podem receber. Você tem o celular dele, manda para ele. Às vezes ele não tem o WhatsApp, você pode mandar para alguém que conheça, para que possa partilhar, para que a igreja toda possa ter acesso aos louvores que Moisés tem nos trazido, a palavra, as orações da sua igreja. Tá certo? Então, vamos continuar aí atentos às redes sociais. E se Deus quiser, logo, logo, vamos voltar a nos abraçar, voltar a estarmos juntos no templo, adorando e servindo ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te louvamos pela manhã de domingo, te louvamos pelo cuidado para com o teu povo. Muito obrigado porque a tua palavra nos chama a sermos agentes reais de justiça e de esperança. Não permitas, ó Pai, com que desviamos do teu caminho. Não permita, ó Pai, que deixemos de te servir. Não permitas, ó Deus, que sejamos iludidos por falsos profetas, por aqueles que pensam num reino puramente humano. Nos ajuda a compreender cada vez mais a tua vontade em nossas vidas. Obrigado pela IPU do Salvador. Obrigado a Deus por essa igreja que tem sustentado, tens dado forças, tens, ó Deus, mostrado a importância de cada um. Muito obrigado, ó Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, peço a Ti, ó Deus, pelos enfermos da igreja, cuida daqueles que estão doentes, alegra o coração daqueles que estão entristecidos. E aí colocamos em Ti a família de Calcides, ó Deus, a família Mota, consola o coração dos Teus servos, que possam, ó Deus, sempre trazer à memória o que dá a esperança. E assim Teu Espírito possa consolar os corações nesse momento tão difícil, que é o momento do distanciamento, da perda de um ente querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te pedir pela nossa irmã presbítera que está em Brasília, enferma, nossa primeira secretária-geral da IPU, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua serva, cuida da Tua serva, dá saúde e paz nesses momentos de enfermidade. Deus Pai Todo-Poderoso, consola a família dos Teus servos, pastores, que nessa semana também partiram para junto de Ti. 2 pastores da Tua igreja foram chamados ao Teu lado. Então, Deus, consola essas famílias, para que essas famílias possam compreender também o Teu querer. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, dá-nos forças a enfrentarmos esses momentos difíceis. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Te peço pelo presbitério do Salvador, pelos pastores e as igrejas do nosso presbitério, que todos eles possam, orientados por Ti, todas as nossas igrejas, pastores, pastoras, possam ser, ó Deus, orientados por Ti, tendo sempre a palavra de apoio, de conforto e de segurança em Cristo Jesus. Abençoa as autoridades sanitárias do nosso país,
para conduzirem de forma mais sábia possível os momentos em que vivemos. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de quem eu te peço a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Deus do Pai, comunhão, consolação, dons, fruto do Espírito Santo, sejam com vocês, irmãs e irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Temos todos uma boa semana Santa.